Esta é mais uma edição do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional em parceria com a TV PUC. E hoje conversaremos sobre a profissão de Relações Internacionais. E para isso, conversaremos com Paulo José dos Reis Pereira, que é coordenador do curso de Relações Internacionais da PUC, graduado em Ciências Sociais pela mesma universidade. É doutor pelo Programa de Ciência Política da Unicamp. E o Thiago Sugahara, que é bacharel em Relações Internacionais pela PUC também, e é responsável pelos assuntos governamentais da Toyota. Eu agradeço a presença de vocês. E poderíamos começar pedindo que vocês contassem um caso, ou uma piada sobre a profissão, ou sobre o contexto da profissão. Bom, Silvio, eu acho que a minha profissão como professor, ela começou bem cedo, né? Eu iniciei as minhas aulas na PUC quando eu tinha só 26 anos, né? E além disso, eu tenho um cara de muito novo, né, além disso. Então, aconteceu um caso interessante, eu acho que isso acontece sempre no início de profissões, dilemas que a gente tem que enfrentar, né, situações nas quais nós somos solicitados para termos uma determinada atitude, né, e às vezes até uma aparência específica para um determinado emprego. E quando eu comecei a dar aula na PUC, a primeira vez que eu entrei numa sala de aula, eu entrei e estava esperando os alunos entrarem, e os alunos não entravam. Eles estavam do lado de fora e ficavam me aguardando e me aguardando. Eu falei, ué, o que será que está acontecendo? E aí eu fui até lá e falei, gente, vocês não vão entrar? Aí os alunos olharam para mim e falaram assim, escuta, mas isso daí é aula trote. Aí eu falei, não é aula trote não, eu sou o professor da disciplina, vocês por favor podem entrar e vamos começar essa aula agora. Então, eu acho que essa é um caso para mim que ficou muito marcado no início da minha vida profissional aqui como professor da universidade. Isso aconteceu em outras ocasiões com funcionários, enfim, em relação a outros professores, em outras ocasiões. Então, acho que é sempre um dilema a gente ter que se relacionar com expectativas que estão postas em cima de uma profissão que é, por exemplo, no caso minha, de um professor mais velho, experiente, que possa passar uma orientação enfim, um conhecimento muito... E isso está atrelado a uma imagem, né, que eu não correspondia naquele momento para os alunos. E ainda uma profissão nova. Sem dúvida. Comparado com outras tradicionais, antigas. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. E o Thiago, tem alguma coisa para contar para a gente? Olha, na linha do Paulo, na verdade, isso não é uma exclusividade dele como professor. Acho que todo profissional de relações internacionais, hoje ele se depara um pouco com essa surpresa com relação ao tempo de graduação e experiência profissional. Muitos dos profissionais de relações internacionais como eu começaram a atuar há coisa de 5, 10 anos atrás. E hoje já são interlocutores de empresas, né? Conversando com prefeitos, secretários, algumas vezes ministros. E não é usual, assim, incomum uma pessoa, um interlocutor meu em alguma reunião, no final perguntar, mas quantos anos você tem mesmo, né? É uma característica. Nós estamos ocupando espaços no mercado que eram ocupados antigamente por pessoas com uma outra formação. E o profissional de relações internacionais ele tem um pouco essa característica, né, de trabalhar como um interlocutor da empresa. Eu me lembro também que quando eu comecei a estudar relações internacionais, meu irmão estudava em paralelo economia. E ele costumava me provocar um pouco falando, olha, o administrador ele vai ser um administrador de empresas, o economista vai trabalhar com pesquisa, vai trabalhar numa empresa. E o relações internacionais, o que ele vai ser? Um generalista? Pois bem, eu acho que é isso, eu acho que é um pouco uma característica da nossa formação. Temos uma visão bem geral de uma série de assuntos. Então, acho que nós podemos pegar a contribuição dos dois dizendo, bom, é uma profissão nova, né? Quer dizer, talvez não uma atividade nova, mas uma profissão nova que tem pouco tempo, que ainda está, né, num processo de instalação no mercado, de reconhecimento, apesar de, pelo menos eu vejo com os jovens que eu oriento, ter uma atração. Então, podíamos começar um pouco conversando sobre algumas diferenças que não ficam muito claras. Relações internacionais, comércio exterior, administração e comércio exterior.
São coisas semelhantes? Não, eu diria que a semelhança está na referência ao internacional. Né? Mas acho que as diferenças são muito marcadas. Cursos de graduação em Relações Internacionais, principalmente o da PUC, tem uma característica de trazer um conhecimento da área das ciências humanas. É uma graduação de formação, né? Não é um curso profissionalizante. Esse é um elemento fundamental. Alguns podem imaginar que, por não ser um curso profissionalizante, isso não possibilitará a entrada no mercado de trabalho, o que é um grande equívoco. Eu acho que o interessante do curso de Relações Internacionais, em diferença, por exemplo, com diferença em relação ao curso de Comércio Exterior, ao curso de Direito, ao curso de Administração, é que a parte de formação, né, na área das ciências humanas vai possibilitar esse profissional ter uma entrada no mercado de trabalho em diferentes áreas. Então, eu acho que o fundamental da formação de um internacionalista, e o Thiago colocou isso de uma maneira muito boa, que é esse tom generalista, o tom generalista não faz com que o estudante não tenha a possibilidade de entrar no mercado de trabalho numa empresa. Pelo contrário, o Thiago é exemplo disso. Mas, além disso, além dessa parte, por exemplo, da atividade no setor privado, você tem várias outras possibilidades, como no setor público, né? O Itamaraty é a referência principal, mas não só. Eu colocaria outras referências importantes, por exemplo, consulados, né? Se nós formos trabalhar também nas prefeituras, a Prefeitura de São Paulo está sempre empregando gente ou como estagiário ou como efetivo nos seus quadros na área de relações internacionais, mas não só a Prefeitura de São Paulo, várias outras prefeituras, Prefeitura de Santo André. Eu mesmo trabalhei na Prefeitura de Santo André, na área de desenvolvimento econômico e relações internacionais numa época. Então, não só podemos colocar o terceiro setor, ONGs, etc. Então, eu diria, a diferença fundamental entre um curso de relações internacionais e o curso de comércio exterior ou outros cursos que têm semelhança, mesmo a referência à administração, né, ou a direito, que as pessoas falam, mas tem disciplinas de direito no curso de relações internacionais? Sim. Tem disciplinas de economia no curso de relações internacionais? Sim. Então, essa característica interdisciplinar, né, não faz com que o estudante vai ter, por exemplo, conhecimentos muito técnicos da área de comércio exterior no curso de relações internacionais. Claro. É isso. O profissional de relações internacionais ele não precisa ter um conhecimento técnico tão apurado, mas ele precisa saber conversar com todas essas áreas. Então, dentro de uma empresa, é obrigação do profissional de relações internacionais dialogar com o departamento jurídico, saber dialogar com o departamento financeiro e conversar sobre questões tributárias. A visão geral que o profissional desenvolve durante a graduação e essa capacidade de perceber o que ocorre à volta, interpretar esses dados e construir cenários para a empresa que é muito importante. Quer dizer, vocês estão falando uma coisa que é bem interessante. O meu orientando, ou os jovens, quando leem materiais ou escutam entrevistas, eles falam, não fica claro o que ele faz. E essa é a grande vantagem do profissional. Vocês estão realçando isso, é exatamente o contrário. É por ele ter uma formação ampla, esta é a possibilidade que ele tem de oferecer alguma coisa para o mercado que o mercado não reconhece em outros. Então, Silvio, eu entendo que existe, é uma situação que tem benefícios e também exige do estudante uma maturidade, não? Um processo de entendimento dos seus interesses e da ideia de como ele quer se desenvolver na área. No curso de Relações Internacionais, estou colocando da PUC especificamente, o que eu percebo como coordenador do curso é que, na mesma medida em que esse estudante ele tem um interesse geral em temas internacionais, em temas da área das ciências humanas, ele vai ter que fazer um esforço durante a graduação, e aí esse esforço vai gerar ansiedade, porque isso é normal. Ele vai ter ansiedade para a definição de como ele vai se inserir no mercado de trabalho, qual será a profissão especificamente dele. Isso não está dado de antemão no curso de Relações Internacionais. Quem vai fazer direito, ainda que não seja necessariamente assim, mas a maioria vai virar advogado. Ou juiz, ou promotor. Etc. Vai trabalhar. Né? Então, em relação a quem faz medicina, vai ser médico. Em relações internacionais, eu acho que existe um elemento importante e que, ao mesmo tempo, confere liberdade e gera ansiedade no estudante, é que ele vai ter a responsabilidade também por fazer escolhas e construir um caminho dele dentro da formação.
Então, a forma como ele vai escolher quais estágios ele vai fazer, qual intercâmbio para qual universidade ele vai fazer, quais serão as atividades que ele vai desenvolver ao longo do curso, por exemplo, em relação às optativas que o curso tem, que ele vai poder fazer uma disciplina específica da área de economia, ou uma disciplina específica da área de direito, ou uma específica da área da sociologia, com conteúdos que são direcionados em função do interesse dele. Agora, ele vai ter que descobrir também do que ele gosta. Quer dizer, a profissão está se construindo, né, achando caminhos ainda, diferente do direito, que você já tem os nichos conhecidos, apesar de estar se construindo sempre também. Tiago, conte um pouco para a gente, há uma dúvida, o que faz um profissional de relações internacionais, também chamado internacionalista, já vimos também de um diplomata corporativo, ou de que, bom, vários nomes. O que ele faz numa empresa privada, como uma multinacional de grande porte ou de um porte menor? Olha, o que ele pode fazer? Dentro das empresas existem uma série de atividades que podem ser desempenhadas por um profissional de relações internacionais. Um dos segmentos que tem atraído muito o interesse dos graduados em relações internacionais é a área de assuntos governamentais. O que é essa área? É uma área responsável por fazer a interlocução entre a empresa e as instâncias governamentais, sejam nas esferas federal, estadual ou municipal. O profissional de assuntos governamentais, ele trabalha na definição, por exemplo, de prioridades e políticas públicas que precisam ser desenvolvidas entre a iniciativa privada e o governo para alavancar investimentos no Brasil. Por exemplo, eu trabalho no setor automotivo numa empresa que recentemente inaugurou uma fábrica em 2012, a Toyota. 5 anos antes, o meu departamento estava trabalhando nas esferas federal, estadual e municipal para assegurar que haveria a infraestrutura básica para que essa fábrica pudesse operar 5 anos após o início da sua construção. Essa é uma das características. Existe um movimento nas empresas de profissionalização desse profissional de assuntos governamentais. No caso de São Paulo, por exemplo, nós temos um escritório em São Paulo e nós temos um escritório em Brasília. Curiosamente, os 2 chefes de seção em São Paulo e Brasília são graduados em Relações Internacionais. Não precisariam ser. Não precisariam ser, mas existe essa tendência do mercado de buscar esse tipo de profissional, porque ele tem uma formação interdisciplinar que atende muito à necessidade do dia a dia desse departamento. Alguns jovens entendem o curso de Relações Internacionais como, entre aspas, um cursinho que prepara para o Itamaraty. Né? Alguns até imaginam que é pré-requisito, não é. Né? Sabemos que Itamaraty, para ser um diplomata, é um concurso público aberto a qualquer pessoa que tenha uma graduação, um curso universitário. Né? Mas eu imagino que muitos jovens acabam procurando esse curso por causa disso. Corresponde? Olha, Silvio, eu diria que houve uma mudança nos últimos anos em relação a isso. O curso da PUC São Paulo é de 95 e, apesar de eu ainda ser um pretenso estudante da PUC São Paulo em 1995, tive contato com professores que viveram essa época da construção do curso e nós conversamos muito a respeito dessa expectativa em relação ao Itamaraty. Certamente, quando o curso de Relações Internacionais surgiu aqui em São Paulo pela PUC, uma das referências principais era, sem dúvida, o Itamaraty como profissão. Né? E é verdade também que muitos estudantes entraram no Itamaraty e se tornaram diplomatas. Né? Então, nós temos alguns bons exemplos disso. Sim. No entanto, apesar do curso responder muito bem à prova, né, do concurso público do Itamaraty, afinal de contas, se você for olhar a estrutura da prova, a solicitação de temas e conteúdos que a prova tem, ele se encaixa muito bem com o currículo de graduação em Relações Internacionais. Né? Então você vai ter questionamentos sobre política internacional, sobre questões de geografia, história, direito internacional, economia internacional. Então o currículo se adequa muito bem. Não é à toa que estudantes de Relações Internacionais entendem que seria uma preparação. Né? No entanto, eu entendo que nos últimos anos esse perfil tem mudado.
Se grande parte dos estudantes que antes entravam no curso de graduação tinham expectativa de entrar no Itamaraty, hoje em dia, com essa proliferação de possibilidades do mercado de trabalho para o estudante de Relações Internacionais, em estágios e depois de empregos efetivos, isso diminuiu bastante. O Itamaraty se tornou mais uma dentre as várias possibilidades do estudante, que o estudante entra com a expectativa de trabalhar. Então não é a única mais, não. Ainda que seja uma possibilidade. Recentemente nós tivemos um estudante, o estudante Tomás Napoleão, que passou em primeiro lugar no concurso de Itamaraty. Né? Quer dizer, enfim, foi um feito muito grande. Certamente um esforço dele, individual, e que com certeza o curso de graduação ainda deu uma ajuda nesse processo. Né? Mas, como você falou, é verdade. Outras graduações também possibilitam o estudante a ter um bom desenvolvimento aí na prova do Itamaraty. Falamos um pouco de mercado. Eu fui procurar em alguns sites que falam sobre mercado e profissão e salários, referências para a gente conversar aqui. Não encontrei, né? Usei um monte de entradas, não encontrei internacionalista, não encontrei bacharel de Relações Internacionais, ou seja, não encontrei referências, né? Por exemplo, no CBO, Classificação Brasileira de Ocupação, não há um termo que defina relações internacionais, né? Por menos com esse nome, pode ser que eu esteja... E não encontrei referente de salários. O que acontece? Quer dizer, eu sei que uma profissão é nova. Que nome que essas pessoas são admitidas nas empresas? Quer dizer, sobre que nomes, né? Bom, e nas ONGs? Nas empresas, geralmente, os profissionais eles são convocados como assuntos governamentais, relações governamentais. Hoje, a faixa para um analista júnior de assuntos governamentais deve estar em torno de R$3.000 na iniciativa privada. Não sei hoje no setor público, talvez não se diferencie muito no início de carreira. Paulo tinha comentado, é cada vez mais comum também que o setor público procure se profissionalizar e se preparar melhor nessa área. Então, existe no governo estadual uma secretaria de assuntos governamentais, nas grandes prefeituras. São cargos de confiança ou cargos de concurso? Tem ambas as coisas. Já tem concurso para... Existem concursos nos quais são admitidos também internacionalistas. Sei. Mas são graduados em Relações Internacionais ou Ciências Sociais, né, ou eventualmente Economia. Depende um pouco do formato do curso, mas eles entram também pelo... Exatamente. E a gente ouviu falar que as ONGs são, né, as grandes ONGs, são um grande mercado para bacharéis em RI. Isto procede, tem mas, sentido? Procede, mas eu queria só fazer uma referência ainda anterior, Silvio, porque em várias situações me é solicitado, por exemplo, conversar com revistas como o Guia do Estudante, etc., dando informações a respeito do salário inicial de um internacionalista. Né? E isso é muito difícil. É muito difícil ser colocado porque isso vai depender de uma série de fatores. Claro. Como eu fiz referência anteriormente, não existe um nicho de mercado específico para relações internacionais previamente definido. Né? Não existe uma regulamentação prévia de aonde o internacionalista será e deve ser admitido. No final das contas, isso vai ser uma definição a partir das habilidades, das competências que esse profissional mostra para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho, os vários nichos do mercado de trabalho reconhece o profissional como alguém que pode dar uma contribuição e o emprego. Então, a possibilidade da remuneração vai variar enormemente dos tipos de trabalho que esse profissional vai desenvolver. Né? Você perguntou, por exemplo, das ONGs. Certamente, o salário inicial numa ONG não é o mesmo de um salário inicial na iniciativa privada. Eu vejo isso muito, por exemplo, em relação aos próprios estágios. Né? Na iniciativa privada, os estágios têm uma remuneração já razoavelmente alta, né? No nível de direito à economia, mais de R$1.500. Né? Se você vai para uma ONG, mesmo uma ONG importante, não vai ter esse mesmo nível de remuneração. Né? Você vai chegar ao que? A R$800, R$1.000. Então, depende, obviamente, de uma série de fatores. E, respondendo a sua pergunta, em relação ao terceiro setor, eu diria que é um setor que ainda tem um potencial de crescer muito alto. Para absorver esse profissional de relações internacionais. No entanto, existe uma dinâmica desse próprio setor que ainda tem certas fragilidades. A profissionalização
do terceiro setor, ela não é, obviamente, tão alta quanto é da iniciativa privada, isso é óbvio. Claro. Né? Então, nesse sentido, só ONGs grandes e com uma grande expressão, principalmente uma expressão internacional, vão empregar o internacionalista. O que a gente tem observado tem ONGs de direitos humanos que abrem espaços para profissionais de relações internacionais, mas muitas ONGs capturam o bacharel em RI, ou o internacionalista, para capturar verbas internacionais, para buscar verbas para as ações da ONG ainda, né? Sim, isso também existe, né? Eu te diria que todas as ONGs que têm temáticas com expressão internacional podem chamar esse profissional. É o caso do tema dos direitos humanos, certamente, mas não só, né? A discussão a respeito de meio ambiente, então ONGs que trabalham com essa temática, porque ela tem uma expressão internacional importante, também não só ONGs que trabalham com temas de conflito ou violência, que tem expressão internacional e regulamentação internacional, também atraem esse internacionalista. E o que se desenvolve nessas ONGs, as atividades que são desenvolvidas nessas ONGs, passam por captação de recursos, sem dúvida, né? Mas eu diria, não só. Muitas vezes a relação, a ONG precisa estabelecer uma relação com organismos internacionais, com parceiros também de ONGs internacionais, e para isso esse profissional que tem uma capacidade de interlocução muito boa e também, e esse é um ponto fundamental do internacionalista, tem um conhecimento de línguas, né, do inglês como pressuposto e pelo menos de mais uma língua, ele vai ter uma possibilidade de circulação em determinados meios que nem todos os profissionais têm. Então esse é um diferencial. Eu acho que vale a pena complementar um pouco. Alguns colegas meus que hoje trabalham no terceiro setor, nas organizações não governamentais, eles já superaram um pouco essa fase da captação de recursos e já fazem parte dos quadros regulares dessas organizações mais organizadas, para trabalhar muito na parte de regulamentação, na definição de novos padrões, normas, boas práticas. Existe uma discussão geralmente global em torno de práticas de trabalho, normas que o Brasil está adotando, e esses profissionais são responsáveis por levar a interlocução, levar a posição, a realidade do Brasil hoje para fora e trazer o que está acontecendo lá fora para dentro do Brasil também. Então, eu acho que essa questão vem avançando bastante e eles têm uma capacidade, um poder de influenciar a iniciativa privada muito grande, seja na área de meio ambiente, seja na área de trabalhista, uma série de outros segmentos. O profissional de RI viaja muito? Pode viajar muito, pode acumular muita quilometragem. Hoje, com as novas tecnologias, não necessariamente você precisa estar todo dia entrando num avião, embarcando para passar 8, 12 horas viajando para reuniões. Mas nada substitui, ainda hoje, acho que nada substitui o face-to-face, o cara a cara. Uma coisa interessante também é que as novas tecnologias permitem, né, que você faça videoconferências. No setor que eu trabalho, por ser uma multinacional japonesa, é muito comum você precisar, né, ter conversas inclusive com seus pares no Japão. O único problema é que as conversas ocorrem ou às 7 da manhã ou às 7 horas da noite. Eu concordo com o Thiago. Eu acho que a demanda por viajar ela vai depender também muito do tipo de trabalho que você se envolver, né? Então, eventualmente, não é porque o tema é internacional, o tema que você trabalha é internacional, que você necessariamente viajará. Isso vai depender da empresa na qual você está, das demandas do cargo qual você ocupou. Então, é inegável que os estudantes de relações internacionais têm um interesse em viajar, em conhecer outros países, em circular pelo mundo que é muito grande. Não é à toa que, por exemplo, no curso de graduação, uma das atividades mais de interesse dos estudantes são os intercâmbios acadêmicos, né? Eles têm um interesse muito grande e circulam muito em outros países intercâmbios acadêmicos, fazendo 6 meses de graduação fora, né? E aí depois voltam para o Brasil com essa bagagem. E aí sempre tem interesse de voltar ao exterior, né? Desenvolver um mestrado, eventualmente arrumar um trabalho, um estágio fora, fazer essa tentativa. Então eu acho que a expectativa dos estudantes acaba mobilizando essa prática da circulação, das viagens. Por fim, eu acho que a gente pode, só para fechar, a gente podia dizer, diferente do passado, que a pessoa entrava num curso de relações internacionais, não sabia onde ia dar, se ia conseguir trabalhar na área, essa realidade mudou.
Quer dizer, podemos dizer hoje que um profissional, uma pessoa formada neste curso, ele tem chances de trabalhar na área que se formou e de encontrar postos relacionados a isso. Olha, Silvio, a minha experiência é que sim, quer dizer, isso já é uma realidade. Um estudante de graduação em Relações Internacionais, ele tem a capacidade, a possibilidade de ter uma inserção boa no mercado de trabalho, conseguir desenvolver uma carreira extremamente produtiva e desenvolver, eu acho que isso que é o mais importante, ele vai ter a possibilidade de fazer escolhas em função dos seus respectivos interesses. Ele vai conseguir, ele não vai ser obrigado a trabalhar em algo que ele não gosta, se ele realmente se esforçar e buscar os caminhos para isso. Então, como é um curso que tem essa abertura, ele vai ser também um protagonista na sua própria formação. E com isso ele vai poder fazer as definições de onde ele gostaria de trabalhar. Nesse sentido, a minha expectativa, o que eu vejo na verdade na coordenação do curso, é uma ampliação cada vez maior do número de estágios e do número de possibilidades e cargos que os estudantes vão poder assumir nos próximos anos. É uma realidade que vem se transformando, né? Existe um caminho que eu acho que é inexorável, que não vai se transformar, não vai ter uma volta, que é o processo de internacionalização dos temas. Nós temos uma realidade, e no Brasil isso é uma coisa muito expressiva para todos, nós vemos no jornal, vemos no nosso cotidiano, na conversa com os colegas, isso é o processo de internacionalização do país, dos temas, das empresas, né, dos cargos, isso é uma realidade. Então eu entendo que o profissional de relações internacionais ele vai ter cada vez mais possibilidades de inserção. Essa é a minha avaliação. Se você me perguntar se toda empresa precisa ter, por exemplo, um profissional de assuntos governamentais, eu diria que não, mas acho que toda empresa que procura ter um profissional, uma característica de interlocução maior com o governo e com outras áreas, né, da sociedade civil, aí sim eu acredito que o profissional de relações internacionais ele é muito demandado. À medida que essa profissionalização ela vem aumentando, esses profissionais estão encontrando mais espaços, e não só na área de assuntos governamentais, nas áreas de planejamento estratégico e por aí vai. Muito bem. Eu agradeço a participação de vocês e até o próximo Desafio Profissão.